perfume é muito bom, viu? Sentir um perfume é bom demais. Homem é assim, não precisa ser bonito, precisa ser inteligente e cheiroso. Aí tá tudo certo. A gente ter o que conversar, ter o que aprender, é muito bom, é muito gostoso. Você já pensa no que você vai conversar, esmiuçar, é muito legal. E eu estou aqui com esse menino que eu acho inteligente, que é o Mordomo de Celebridades, é Beni Queiroz. E ele escreveu Mordomo de Celebridades, que é um livro maravilhoso, gostosinho de ler. E ele fala das suas peripécias aí com as celebridades, as coisas engraçadas e os comportamentos de quem está aí no auge, né? Como chegou, a gente não sabe, mas que eles estão muito orgulhosos e às vezes ultrapassam os limites, isso é verdade. A pessoa às vezes não tem estrutura para ser famoso. Hoje eu analiso isso, se eu tivesse sido famosa quando eu gravei o primeiro disco, teria feito muita coisa errada, assim, metido os pés pelas mãos. Não estou famosa até hoje, mas a gente entende melhor a vida e o porquê das coisas, com o tempo, com a idade. Beni, olha, você disse que não quer voltar na outra encarnação a ser mordomo. Eu acho melhor não. Como é que para segurar o segredo desse povo, viu? É difícil a sua natureza é essa mesmo ou você se trabalhou para segurar? Eu acho, Glória, que um pouquinho das duas coisas. Eu acho que eu tenho essa natureza, eu sinto que eu sou assim, existe isso no meu contexto geral. Legal, hein? Minha criação foi assim, eu lembro que minha mãe me dava essa orientação, né? A escola me deu um pouco dessa orientação também, quer dizer, eu acho que já nasceu um pouco com um pouco desse tempero, né? E depois a própria vida profissional, como eu falei, eu trabalho já há 30 anos, 32 anos em hotel, e o hotel, a convivência com esses acontecimentos, que alguns deles eu narro no meu livro, eles nos dão esse respaldo. De você ter essa sensibilidade, você ser discreto ao máximo, você ter essa dedicação, né, espontânea para com os seus clientes, porque com essas coisas todas a gente acaba tendo um retorno muito positivo, não só para a nossa vida profissional, onde vai te dar um feedback, onde vai te dar um retorno todo positivo para você seguir a partir daqui para diante. A gente tem uma coisa muito interessante nas empresas, que é a empresa seguinte pedir referências, informação de como você foi, como você se comportou profissionalmente e pessoalmente na empresa anterior. Então isso te dá uma certa responsabilidade de como você vai agir nessa empresa que você está trabalhando, porque você sabe que toda essa sua dedicação, toda essa sua pontualidade com a empresa, quando a gente veste a camisa, quando a gente arregaça as mangas, como a gente costuma dizer, isso tem uma conotação muito positiva, porque a gente costuma dizer que a gente não veio para aquela empresa para ficar para sempre. A gente aprende algumas coisas ali, e o que a gente aprende ali é muito importante que você vai levar quando você sai daquela empresa. Você não vai ficar, você está. Exatamente. Né? Olha, o Beni está deixando aqui 2 livros para a gente sortear, como eu já sorteei antes, os outros. Um dono de celebridades. Ele já até autografou: prezado ouvinte, prezado ouvinte, aceite um abraço do seu mordomo, Beni Queiroz. Olha só, e quem passar o e-mail agora, se candidatando, nós vamos sortear no final do programa os 2 livros que ele está deixando. Gente, é gostosinho de livro, é muito gostoso, vale a pena, viu? Você fica querendo descobrir a celebridade, quem era o jogador, quem era o BBB, quem era o artista famoso internacional, quem era artista global, tudo isso você vai querendo saber, é muito legal. É bem interessante, quando eu escrevi o livro dessa forma, Glória, eu me dei o pseudônimo de Queiroz, porque eu fiquei preocupado que as pessoas, o leitor, sabendo quem escreveu, descobrisse de quem eu estava falando. Então, a privacidade do meu cliente é muito importante para mim, sempre foi e vai continuar sendo. Depois que eu escrevi e registrei o livro, eu dei o livro para alguns amigos lerem e me darem um retorno do que eles achavam daquilo. E todos eles, sem exceção,
me disseram, não precisa você se esconder atrás de um pseudônimo, porque do jeito que você escreveu, não tem como a gente descobrir de quem você está falando. Essa foi a razão de eu ter colocado Queiroz. Eu não ia me identificar, por isso eu ia ficar assim, eu não ia para a mídia, nem para o jornal, nem para o rádio, dizendo que eu era o autor daquele livro, pela minha preocupação das pessoas não descobrirem de quem eu estava falando. Mas, quando eles me disseram que eu não precisava me preocupar com isso, então eu comecei a aparecer em revistas, vir na entrevista em rádio, em programas de TV, pela internet e tudo mais, porque eu sabia, então, pelos próprios leitores, que não tinha como de descobrir de quem eu estava falando. Então ficou muito interessante, porque cada pessoa que lê a mesma história pensa que é uma pessoa diferente. Certo. Então eu achei isso bem legal. Eu acho que você deveria ir escrevendo, guardando e soltasse o segundo livro. Você deu continuação. Sim. Isso vai acontecer brevemente. Eu vou escrever o Mordomo de Celebridades 2. Eu acredito que em 2014, Glória, porque eu fiquei tão incentivado com o que escrevi. O resultado foi tão bom, foi tão positivo pela parte do público, da imprensa, que tem me acolhido tão bem, que eu já escrevi um novo livro, que já está saindo da editora Escotec, será o Diário Secreto do Mordomo, que está com o lançamento previsto aqui em São Paulo para o dia 3 de setembro. Ai, que legal! É um livro muito bom também. Aliás, eu acredito que eu me superei, é melhor do que Mordomo de Celebridade, porque no Mordomo de Celebridade eu falo contos. Eles se entrelaçam, na verdade, mas cada conto você pode ler separadamente, que ele tem começo, meio e fim. Que legal! Já o Diário Secreto do Mordomo, eu me superei porque, além dos contos que eu conto das coisas que acontecem engraçadas, interessantes, eróticas, de segredo, de terror que acontece no hotel, acontece, no meio dessas coisas todas, a paixão platônica, né, do mordomo, que não sou eu necessariamente, é o personagem do livro, por uma hóspede muito linda, gostosona, que aparece no hotel. Só que é proibido, ele não pode se apaixonar, ele não pode juntar as coisas. Ele tem que saber misturar, né? Não pode misturar, ele tem que saber separar, ser um profissional. Porém, ele mesmo confessa no livro que ele não conseguiu separar essas coisas, ele simplesmente se apaixonou e ele resolve levar essa paixão adiante. Mas como fazer isso sem ferir ninguém, nem a ele mesmo, e nem deixar que as pessoas do hotel, que é a sua chefia, que é a gerência do hotel, venha saber disso. Então ele começa a bloquear, ele começa a monopolizar tudo que vai acontecer em relação ao hóspede, para somente ele ter o atendimento com ela. E ao mesmo tempo, ele esconde isso de todo mundo para que não proíbam ele de atender a essa hóspede. Então ele começa a armar todo um plano para quando a hóspede vir novamente, ele dá uns beijos na hóspede, entendeu? Só que quando a hóspede volta, tudo que ele planejou dá errado. Porém, ele consegue o que ele queria. Aí fica a interrogação, mas se tudo deu errado, como é que ele consegue? Foi sorte, foi acaso ou foi determinação? Um pouquinho de cada coisa, precisa ler para descobrir. É muito interessante. Que legal. A Gabi está em Vitória da Conquista, parabeniza pela entrevista. Gabi, olha, muito obrigado, Gabi. Fiquei muito contente de você ser uma ouvinte da SB4, porque eu também sou da Bahia, sou de Simões Filho, não sei se você conhece, já passei muitas vezes por Vitória da Conquista. O meu abraço bem grande e carinhoso para o pessoal. Quem sabe brevemente vamos estar aí fazendo uma tarde de autógrafos, um lançamento, e aí nós vamos poder nos conhecer pessoalmente. Um grande beijo, Gabi. Gabi, escreva outra vez, deixando o seu telefone, ou o endereço, viu? A senhora Terezinha está ouvindo em Fortaleza, diz que está muito boa a programação. Terezinha, olha aí, parece que o pessoal tem uma audiência muito boa, a rádio tem uma audiência muito boa, uma qualidade, né? Já estive em Fortaleza também há muitos anos atrás e pretendo também, Terezinha, dar um abraço pessoalmente em você, te dar um beijo, autografar o seu livro, tirar umas fotos com você, porque Fortaleza também está no roteiro para eu fazer uma tarde de autógrafo, vocês vão ficar sabendo através do meu blog.